Hola muchachos, muchachas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy el maestro Daniel, professor da língua espanhola para a Escola da Enseñança Básica. Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, né? Chegando com vocês agora para trabalhar no ensino médio, né? Professor já da TV do ensino fundamental. E vamos dar continuidade, né? Nossas aulas de espanhol aí, uma das disciplinas que eu tenho certeza que é a que vocês mais gostam, tá? Hoje, galerinha, nós vamos falar um pouco, né, dos marcadores textuais, que são marcadores de texto. Professor, eu sei que é marcador de texto, tem um azul, um amarelo, um vermelho, eu gosto para grifar texto para quando eu estou fazendo leitura em PDF. Galerinha, não são esses marcadores, né? Esses marcadores aí são objetos, são substantivos, né, que vocês utilizam no material escolar de vocês. Os marcadores de texto que eu estou falando são marcadores do discurso. Ah, professor, o que é discurso? É de político? É? Não, também, né? Às vezes, o discurso é todo quando eu estou me referindo a uma pessoa, estou me comunicando, né? Eu estou emitindo um discurso, confere? Eu estou falando com vocês, né? Eu estou transmitindo aqui, né? Eu estou só gravando, mas quem está transmitindo a aula vai chegar para vocês. Isso é um gênero discursivo, né? Então, o discurso é a forma de eu me comunicar, de eu me posicionar. E, então, o que são esses marcadores? A ideia de marcador, galera, é justamente essa mesmo, né? É como se eu passasse um marcador naquela parte do que eu estou falando, que ela estabelece uma relação e que ela é quase que primordial para mim passar a próxima fase, digamos assim, né, se fosse um jogo, para a próxima parte do texto. Porque assim, quando vocês estão fazendo as suas produções, né, o professor traz algum gênero, você tem que fazer a introdução, desenvolvimento, conclusão, né? O texto ele tem essas partes fundamentais aí, principalmente os que tem a tipologia dissertativa, né, argumentativa. Você tem que, olha, não tá legal, porque você tem que fazer uma introdução. Aí é nessa hora que o aluno ele fica meio que perdido, né, bugado. Por quê? Ah, professor, não sei como começar a introdução, não sei que hora começa o desenvolvimento e nem o que eu faço para concluir, né? Então, justamente os marcadores textuais é que fazem, né, essa diferenciação entre as partes do texto, ou seja, eu olho para um texto, eu já sei que ele é o início, eu já sei que ele é o meio, eu já sei que ele é o final. Não porque o início está no começo, o meio está no meio do texto e o final está lá no final, lá embaixo do caderno. Não é por isso. É porque os elementos que você me trouxe, né, eu consegui perceber, né? E é justamente esses elementos que são os marcadores textuais. Vamos abordar um pouco isso através do slide, galerinha. Slide na tela, né? Olha só. Observem que esses elementos, né, passam para a questão de quê? Da coesão e da coerência. Muita coisa que se fala, né? Toda hora que vocês estão escrevendo, o professor diz, tem que ter coesão, tem que ter coerência. Mas eu não sei nem o que é coesão, nem o que é coerência, né? Eu não sei o que é coesão, não sei o que é coerência. Que diacho é isso mesmo, professor? Então, olha só, né? O que é coerência, galerinha? Natureza temântica, né? Semântica reunindo significados. Bem de sentido, né? E reestrutura. O que é isso, galerinha? A parte da coerência, né, é a parte da semântica. O que é a semântica estuda, galerinha? Significado, semântica, significado, né? Então, eu trago que elementos que têm significado, ou seja, eu não vou falar coisa que não tenha sentido, não tenha lógica, não tenha significado, né? Eu tenho que trazer elementos que tenham lógica, que tenham significado, que tenham sentido com aquilo que eu estou falando. Exemplo, se eu estou falando de um tema, por exemplo, a questão da gravidez na adolescência, né? Ou violência contra a mulher, enfim. Aí imagina que o tema seja falar da violência contra a mulher, né? E eu falo da onde surgiu o homem, se foi das classes primatas, né? Sei lá, da origem da vida. O que é que tem a ver a origem da vida com a mulher, com a violência? Nada, né? Então, o que é coerência? Justamente eu trazer elementos que tenham a ver com a temática, velho. Se eu vou trazer um tema que vai falar de aborto, né, eu não posso falar de chimpanzé, né? Então, trazer elementos que tenham a ver com o tema. Eu vou trazendo palavras que tenham relação, né? Então, é isso que é a coerência, né? E o que é a coesão? A coesão, né, é a natureza sintática e lexossemântica. Ou seja, galerinha, coesão nada mais é do que as palavras que eu escolher, além de terem sentido, que é coerência, elas têm que ter o quê? Tem que ser as corretas para aquela circunstância. O que é coesão? É o entender da gramática da língua portuguesa e usar palavras adequadas para cada circunstância. Então, observe no slide
que os elementos, né, os marcadores de texto, elas fazem parte tanto da coesão quanto da coerência. Estão observando ali, ó? Por isso que essa imagem, né, ela é híbrida ali no meio, porque o quê? Porque os marcadores textuais, eles trazem isso aí, coesão e coerência. Então, o marcador textual, né, galerinha? Conectores são nexos, são elementos linguísticos que se utilizam entre pausas para ligar a frase, né? Isso quer dizer o quê? Que os marcadores textuais, galerinha, são as palavras que elas estabelecem relação lógica, ou seja, cronologia, né? Tempo, início, meio e fim. Então, quando eu trago esses marcadores, os marcadores de início, né, para introduzir o meu texto, os marcadores, né, de desenvolvimento para desenvolver minha temática e os marcadores, né, para finalizar aí, né, para finalizar o meu texto também, né? Então, começo, meio e fim. Então, observem aí dentro das tabelas dos marcadores textuais, eu tenho os estruturadores, reformuladores, conectores lógicos, operadores discursivos e marcadores convencionais, né? Observem explicando ali cada um, ó, os estruturados de informação, né? Elas organizam a informação de um texto, né? Então, o que seriam esses? Seriam os comentários, né? O bien, o pois, né? O bien é o bem, o pois, o ademais, né? E ordenadores lá, né? Em primeiro lugar, depois, ao seguinte, posteriormente, né? Tudo isso que traz essa informação. Os reformuladores, né? Eles apresentam uma nova formulação de ideias, ou seja, eles iniciam uma nova ideia, né? E aí eu tenho os explicativos, que é o es decir, quer dizer, ou seja, ou seja, é dizer, né? Tem os ratificadores, né, que ratificam a informação, né, eles retiram para acrescentar outra, que é o mais bien, melhor, dicho, né, ou seja, dito isso, né, além disso, muito se perde nas redações isso aí, né. Tem o de distanciamento, né, ou seja, de todo modo, né, de tanto modo, a modo de, entendeu, a causa de. Tem os recapitulativos, como se eu fosse, né, se referenciar, né, aquela questão do aposto que se fala no português, que é se referenciar a um termo já mencionado, né, em suma, em conclusão, né. Tem os lógicos, ó, os lógicos aditivos, né, incluso ademais, né, que é, ou seja, além disso, ou seja, você vai acrescentando informações que têm relação com o anterior, né. Tem os consecutivos, que em consequência, portanto, são os conectores lógicos. Professor, eu estou lembrando dessas classes aí, elas parecem muito com as conjunções. Tem sentido? Claro, pessoal, porque as conjunções, elas também são chamadas de marcadores de texto, né? Elas são chamadas de elementos conectores. E tanto conjunção, quanto marcador textual, quanto conector, né? Elas são quase que sinônimos, porque elas são usadas para trazer essa relação lógico-discursiva de coesão e coerência, tá? Aí tem ali, né, os de discurso. Em minha opinião, em realidade, hecho, né, segundo, relator. O que é esse discursivo? É que ele marca quem é a pessoa que está falando, né? Geralmente, quando você está escrevendo uma redação dissertativa, qual o operador de discurso que você usa? A terceira pessoa, porque eu não posso falar como eu, né? Mas sim, tenho que usar o discurso como se fosse ele. Então, esse operador discursivo é quem está falando, né? Em que pessoa está o texto, no caso, né? Geralmente para a terceira pessoa, tá? Aí tem os convencionais, né? Que são os convencionais. Ali, ó, claro, desde, luego, né? Que é o claro, desde então, logo, né? Sendo assim, mira, bueno, né? Que são aqueles convencionais. Então, resumindo aí, galerinha, através de um mapa conceitual, né? Verifica ali, né? Tudo aquilo que eu falei anteriormente aqui, agora de uma forma bem resumida. O conceito ali, né, falando que são elementos invariáveis, que é invariável, que não tem gênero, né, e nem número, ou seja, ele serve para as duas formas, tanto singular quanto plural, quanto por feminino, quanto por masculino, né, essas características que servem para estabelecer relação, né, causa, lógica, efeito entre as partes do texto, tá? Vamos aqui agora para as nossas atividades práticas, né? Temos um textinho aí, nós temos ali ao seu lado, né, superior direito, alguns elementos ali, né, de marcadores textuais para nós colocar aqui no nosso texto. Ayer foi num dia desastroso, ou seja, ontem foi um dia desastroso. No solo despertador, cheguei tarde na oficina. Então, o que eu uso ali? Em primeiro lugar, né, galera? Por quê? Porque é o início do texto, então, em primeiro lugar, né, justamente, ele traz essa ideia de início. Então, em primeiro lugar, o despertador não tocou e eu cheguei tarde no escritório. Né?
Em cima, el jefe estava de mal humor. Ou seja, além disso, né, esse em cima não é que estava em cima da cabeça dele ou em cima de alguma coisa não, tá, galera? Embora que o chefe estava em cima dele toda hora, né, fiscalizando ali, mas em cima quer dizer o quê? Além disso, né, ademais, el jefe estava de mau humor, ou seja, o chefe estava de mau humor e me advertiu de que isso não podia repetir, ou seja, ele me deu uma advertência, né, que esse atraso não poderia acontecer de novo, né. Em segundo lugar, né, continuando o texto ali, ó, fui a sacar dinheiro e me dei conta que não havia perdido a tarjeta de crédito. Ou seja, eu fui sacar dinheiro, né, e se deu conta de que tinha perdido o cartão de crédito, né. Geralmente a gente saca dinheiro quando tem dinheiro na conta, mas no crédito também às vezes dá, mas o juro lá em cima, né. E ele esqueceu, né, e perdeu, no caso, o cartão dele. Só levava 10 euros em minha carteira. Assim que, né, ou seja, eu levava só 10 euros, assim que tive que pedir dinheiro prestado a um companheiro, ou seja, teve que pedir dinheiro emprestado a um companheiro para acabar, né? Quando ia correr no coche para volver a casa, vi que uma rueda estava pichada. Em conclusão, aí foi um dia desastroso. Ou seja, para acabar, né, quando eu fui pegar o carro para voltar para minha casa, vi que a roda estava o quê? Tava com o pneu furado, né? Pinchada não é pintado não, viu? É porque o pneu estava furado mesmo. Conclusão, né? Finalizando, ontem foi um dia desastroso. Então, galerinha, finalizamos aí mais uma aula. Tá? Não esqueçam de acessar o portal Eduquem. Pratiquem, né, com esses marcadores, principalmente se você quer desenvolver, né, chegar aí no terceiro ano com um nível de redação lá em cima, né? Então, aprendam a ver, né, a usar esses marcadores, até para você não estar repetindo elementos, né, e estabelecendo uma relação lógico-discursiva no seu texto. É isso aí, galerinha. Hasta luego!